colocados de importância de 5 até 9, 9,5 aqui. Aqui tem os númerozinhos, mas o gráfico não permitiu porque ficou um pouquinho escondido. E aqui a gente tem um percentual de profissionais que trabalham em organizações contábeis que oferecem aqueles serviços. Então, por exemplo, esse serviço aqui, ele tem uma importância, o serviço número 5, ele tem uma importância 5, alguma coisa, e tem em torno de 25% dos escritórios contábeis aqui de Natal que oferecem. Então é uma pesquisa interessante, depois eu vou fazer um convite para vocês sobre isso, que pode até mostrar como é que a gente quão competitivo nós somos em relação aos serviços que a gente oferece. Tem serviço que você não oferece porque você não quer. Ok, bacana, é uma decisão, isso é estratégia. Tem serviços que são obrigatórios, tem que ter. Mas, por exemplo, esse serviço número 26 aqui, ó, repare, ele tem uma importância dada por 50 profissionais de contabilidade em torno de 9, no entanto, pouco mais de 50% dos escritórios que foram consultados oferecem. Está aí um campo, está aí uma oportunidade que você pode usar para criar diferencial. E quando a gente volta naquele slide anterior, aqueles serviços suplementares são serviços que podem ser usados exatamente para fazer diferenciação. Edivaldo, volte agora dois slides, nós vamos voltar para o slide. Olha, bacana, nem precisou me pedir, rapaz bem treinado. Agora nós vamos para o quarto equívoco. Qualidade, achar que qualidade é só atendimento. Oh, meu Deus do céu, gente, que coisa, que ledo engano. Atendimento, a gente diz que é aquela parte do serviço que é prestada diante do cliente, no palco. Aquilo responde, gente, por 16, em média, 16% da satisfação do cliente. Atendimento é uma pequena partezinha, né? Então, qualidade de serviço não é só atendimento. Existem muito mais coisas. E aqui tem uma coisa interessante, que inclusive a gente escreveu nesse artigo do blog, que está lá. Não adianta nada você fazer uma peça contábil com a habilidade do ponto de vista técnico. É tipo assim, você faz o balanço, o balancete, mas entrega na data errada. Então, a qualidade tem uma parte que é técnica, que corresponde normalmente a 32% da satisfação do cliente. Mas existe uma série de outras coisas que a gente precisa complementar. E a gente sabe que nos processos contábeis, prazo tem uma importância grande e danada. Então, a ideia de qualidade aqui no atendimento é que não basta o que você faz, mas você também tem que ter atenção para como você faz. De maneira que você possa, a partir daí, fazer, pode dar um clique agora, Edivaldo, 2, aliás. Planejamento do serviço. Quando eu falo aqui de planejamento do serviço, eu estou falando de definir exatamente o que é qualidade em cada um dos serviços que você vai fazer. Em alguns serviços é importante a precisão. Em outros é importante a atenção e respeito. Em outros é importante, eu estou colocando importante como aspecto mais importante, né, o cumprimento de prazo. Né? E o motoboy, tudo que ele tem que fazer, ou o rapazinho que leva e traz, tudo que ele tem que fazer, gente, é chegar para você com educação na hora que vai chegar na sua empresa, né, para deixar ou para pegar alguma documentação. Então, planejar qualidade é entender claramente quais são os atributos de qualidade que cada serviço vai impactar o cliente. A partir daí, vem o sexto equívoco de achar que serviço acontece. Pode vir para cá, Edvaldo? Né? Pode botar mais um, porque serviço acontece, a ideia que a gente quer chamar aqui a atenção é de que serviço precisa ser projetado. Um serviço, a complexidade de fazer um serviço, de projetar um serviço, não é a mesma que construir um teatro como esse, ou um viaduto, ou um edifício de 40 andares. Mas cada serviço precisa ser projetado. O que é que a gente vai fazer, como é que a gente vai entregar para o cliente, como é que nossa equipe vai proceder, quais são as qualificações que a gente vai precisar ter de cada um dos nossos funcionários, e a partir daí eu vou para a sétima etapa, pode dar um clique, Edivaldo, que é essa história do sistema de prestação de serviços, porque muitas vezes as pessoas acham que serviço é só pessoas. E tem serviços, eu gosto de citar um exemplo, para desconstruir um pouco, não estou dizendo que pessoas não é importante, mas é um equívoco achar que pessoas é tudo em serviço. Tem um impacto bastante grande. Um exemplo disso é quando você vai no caixa eletrônico.
Não tem pessoas lá prestando serviço para a gente. Mas a gente está recebendo serviço. Né? Caixa 24 horas, você vai lá tirar dinheiro. Então, como a gente tem hoje muitos serviços e os escritórios estão prestando serviço através de internet, o site, né, ele tem que ter uma cara amigável. Né? Assim como os funcionários e o contador deve ser amigável, normalmente o é, né? O site também tem que ser. E aí entram questões de facilitação, de acesso ao site e de encontrar facilmente uma resposta que ele tem ali. Essa história que a gente chama aqui de sistema de prestação de serviço tem a ver exatamente com a definição de processos, a qualificação das pessoas e a colocação em operação de cada um dos serviços que você deve ter projetado, né, na etapa anterior. O Juran, um daqueles gurus da qualidade que foram ensinar, americano, que foi ensinar o japonês qualidade em 1950, ele dizia que a má qualidade, ela é projetada. Se você não dá devida atenção para um determinado serviço, para um detalhe, então você vai pecar. Então a má qualidade é projetada significa que você não projeta bem um determinado serviço e aí você vai ter falhas de qualidade na prestação do serviço. Como boa parte dos serviços é prestado diante do cliente, a parte de atendimento, então você pode ter dificuldades tremendas. Mas existem muitos serviços de back-office ou serviços de bastidores que também precisam ser planejados. A colocação disso tudo em prática é que vai permitir a gente ter um bom sistema de prestação de serviço. E por último, gente, o último equívoco que a gente fala lá é de não avaliar bem o serviço. Aliás, muitas vezes nem se avalia serviços, né? Ternura conversa com José e João lá no artigo do blog, quando ela diz o seguinte: olha, poucos escritórios contábeis fazem avaliação do serviço junto ao cliente. E alguns até colocam desculpa que não tem pessoal, que não tem isso, que não tem aquilo, porque avaliar serviço é difícil. Não, é mais difícil do que manufatura, né? É mais difícil avaliar serviço do que avaliar um produto, com certeza. As variáveis de intangibilidade, de subjetividade, mas a gente tem como estabelecer mecanismos para fazer avaliação de serviço, sim. E sempre, às vezes a gente vai em algum lugar, a gente pega uma ficha de avaliação, uma clínica, um restaurante, um barzinho de beira de praia. As pessoas estão lá fazendo uma ficha de avaliação de serviço. Eu olho aqui como técnico assim e faço, nossa, mas que ficha pobre. Mas o importante é que os caras estão fazendo. Ela é pobre do ponto de vista técnico. Mas o cara está fazendo a avaliação. E fazer a avaliação é primordial, se você se preocupa com o cliente. A Ternura, lá no artigo do blog, diz, compartilhando com os dois empresários, que muitas organizações contábeis por aí não se preocupam em servir o cliente. Elas se preocupam muito mais em ser servida pelo cliente. Tem organizações contábeis que ligam para o cliente uma vez por mês, que é para mandar buscar os honorários. Né? Então, se você não se preocupa em prestar um bom serviço, fazer avaliação não é necessário. Mas se você se preocupa em prestar um bom serviço, se você se preocupa em fazer a qualidade dos serviços, é extremamente importante fazer, por mais simples que seja, mas faça uma avaliação de serviço. Vou fazer um comentário fora da contabilidade. Como é que está meu tempo? Tem 15? 18? Oh, coisa boa. Não, hoje eu, em casa, né? A gente acordou com um cheirinho de gás. Termina mais não, o tempo dele. Aí eu liguei lá para uma empresa que tinha prestado um serviço para a gente. Eu moro aqui em Natal. E aí eu fulano, meu nome é tal, eu dei meu telefone. Eu estou vendo aqui que a gente já lhe atendeu no ano tal. Eu disse, que coisa boa que você tem o registro. Pois olha, eu estou aqui com vazamento, se você puder mandar alguém na minha casa. E quem atendeu o senhor, estou vendo aqui que foi fulano. O senhor quer que ele vá? Eu disse, não! Tudo que eu não queria, gente, era que viesse o fulano. Aí o cara fez, por quê? Aí eu disse, não, você tem outros? Tem outras pessoas? Tenho, posso fazer, Ciclano, Beltrano, tudo bem, mande o outro aí. Mas por quê, né? Aí na terceira vez que ele perguntou, eu disse, como é que eu vou dizer para ele, né? Ele disse, não, olha, a pessoa não me passou confiança. Não sei o que, tudo. Mas o senhor podia ter ligado, né? Aí eu, bacana, podia ter ligado. Aí eu disse, mas você também podia ter ligado para mim para saber, né? Se eu, como cliente, avaliava bem o serviço, né? Aí ele fez, porque a gente é uma empresa pequena, etc, etc. Eu disse, tudo bem. Mas assim, quantas vezes a gente fica botando a culpa do que o cliente não reclamou, quando faz parte de a gente tomar a iniciativa de fazer
essa avaliação do serviço. Então, gente, eu vou terminando a minha apresentação chamando a atenção de um aspecto que é extremamente importante e que está por trás de tudo isso aqui, que é a disposição em servir ao cliente. E vocês vão ver depois lá no blog que Termura diz assim, olha, se a gente conseguir identificar o significado do serviço que a gente fornece ao cliente, a gente vai conseguir prestar melhores serviços. E ela vai dizendo que, por exemplo, olha, para mim, o nosso papel como contador essencial é deixar o cliente tranquilo. Aí o cara pergunta, mas como assim, né? O que é deixar o cliente tranquilo? Olha, eu trabalho para o meu cliente, para que o meu cliente trabalhe de maneira tranquila. Ele tem que fazer o trabalho dele, seja um produto ou um serviço, sabendo que a parte contábil, fiscal, trabalhista, tudo mais, está em boas mãos. E é para isso, né, que eu entendo que é uma contabilidade servidora. Então, Edivaldo, bote 14, Enter, porque eu quero fazer um convite a vocês. Aquela matriz que eu mostrei ali são pesquisas que a gente está fazendo, e se vocês tiverem interesse em participar desse tipo de pesquisa aí, vocês sabem que fazer pesquisa é uma das coisas mais difíceis, né, que a gente tem nesse país. Eu atuo, a minha função primeira é como consultor empresarial, eu trabalho com gestão de serviços, gestão estratégica, gestão de qualidade, mas tenho o meu lado também pesquisador, sou professor aqui da UNP, do mestrado. Aliás, eu estou aqui hoje em nome do mestrado da UNP, e a gente também vive fazendo algumas contribuições científicas, escrevendo artigos e escrevendo livros também. E a gente está fazendo essa pesquisa, ela já vem de algum tempo, mas logo a gente vai intensificar esses dados. Aqueles de vocês que tiverem interesse em acessar esses dados e participar, a gente costuma entregar um relatóriozinho para cada empresa, né, que a gente faz a consulta, está ali o e-mail, kleber@klebernorca.com.br. Se também não tiverem gostado de alguma coisa que eu falei, não ponham no Twitter nem no Facebook, vocês mandam um e-mail para o que está ali. Se tiverem gostado da minha fala, bota no Twitter, bota no Facebook, e eu agradeço a atenção, desejando para vocês muito sucesso. Edivaldo, clique.